quero o que é dos judeus, eu quero a migalha que sobrar, o que sobrar eu quero, o que vem do Senhor é muito, até as sobras do que o Senhor tem para dar para eles, para mim a sobra vai ser muito. E ela tinha fé que ele ia curar a filha dela, e por isso a filha dela foi curada. Eu entendo assim. Uhum. Ela tinha fé e ela nem foi pedir nada para ela, né? Ela foi pedir para que a filha dela fosse curada. E ela era uma mulher cananeia, né? Ela não era realmente do povo de Deus, porque o povo de Deus era o povo judeu, né? Os descendentes do povo de Deus sempre foram os judeus, e eles não se misturavam, né? Com outros povos. E essa mulher, ela veio gritando, pedindo ajuda para Jesus, para sua filha, né? E fala da distinção entre os filhos e os cachorrinhos, né? Que fala aqui. Até parece que Jesus foi meio áspero, né? Quando fala assim, olha, né? Eu vim não posso tirar dos filhos para dar para os cachorrinhos, né? Mas Jesus ali, ele estava provando a fé dela e querendo ensinar também os discípulos, né? Os gentios, eles apelidavam os gentios de cachorrinhos. É por isso que ele fala que não podia tirar dos filhos, né, que seria o povo judeu, para os cachorrinhos. Por quê? Porque eles eram conhecidos, os cananeus, né, e os gentios, como pessoas que tinham idolatria, né? Era um povo idólatra, era um povo que tinha costumes contrários aos costumes de Deus. Então, eles apelidaram eles rotularam, né? De cachorrinhos. Então, Jesus disse que ela não merecia o que ela estava pedindo, né? Como é que eu vou tirar dos filhos para dar para quem não merece, né? Para os cachorrinhos. E aí, pela fé, ela ouviu essas palavras, mas ela viu isso como uma porta aberta, porque ela falou assim, né? Era algo depreciativo, né? Ser chamado de cachorro, mas ela colocou uma analogia. Ela falou, ela se colocou numa condição de mendiga, né? Que ela queria as migalhas, então, né? Se o mendigo ali, ele tem fome, ele não tem comida, ele vai pegar o quê? As migalhas, né? Infelizmente. Mas ela pegou essa né, coisa que Jesus disse e falou, não, mas se colocou aos pés dele e pediu a migalha, né? Das migalhas para mim. E o que ela recebeu? Milagre, né? A resposta dela tocou Jesus, né? Porque ela, pela fé, ela falou assim, sim, eu sei disso, mas até né? Até que os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos donos. Ela não desistiu, né? Ela pegou aquilo que Jesus falou assim, sim, tá certo, mas até as migalhas os cachorrinhos comem, né? Isso tocou Jesus, né? Porque a resposta dela, ela não merecia, mas assim como nós, né, e os gentios, Jesus, ele não faz distinção, né, ele deu oportunidade dos gentios também serem salvos, né, então aqui, isso mostrou que ela não merecia, mas pela graça, ela recebeu, né, ela recebeu o poder, né, de Jesus na vida da filha dela. E o poder de Jesus era tão grande sobre os demônios que ele nem precisava estar lá presente, né? Ele falou assim, pode ir, né? Então, assim, ele nem estava presente fisicamente e a filha dela foi curada, a filha de uma gentia. Então, isso para os discípulos e tudo foi uma lição de humildade, né? Uma lição de humildade para o povo, né? Para os fariseus que estavam ali. E mesmo diante de uma negativa de Jesus, ela não desistiu, né? Até ela receber uma resposta. Então, ela foi uma mulher de muita fé, né? Porque quando ele falou que não era para ela, ela podia ter desistido, né? Mas ela teve fé e continuou pedindo até que ela recebeu. Agora a gente vai falar de uma outra mulher também. Vamos falar da mulher do fluxo de sangue. Marinês, você pode ler para mim Marcos 5, do 21 até o 34? Sim. 21 a 34? Isso.
Jesus, voltando no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Uhum. Incrível, né? O que vocês entendem aqui sobre a fé dessa mulher? A fé dela, assim, não tem como medir, falar, era enorme, porque só de tocar em Jesus, ela não quis nem falar, nem que ele se pronunciasse, ela queria tocar nele e ela tinha certeza que ia sarar, né? É uma fé muito grande, né? Uhum. Depois Exatamente. ela sentiu que ficou curada, né, Lu? Ela Uhum. fala que ela sentiu que tinha acontecido com ela e ficou com medo quando ele perguntou quem foi. Ela ficou Uhum. com medo e falou, fui eu. Então foi corajosa de novo, né? Ela falou, fui Sim, eu, estou aqui. sim, exatamente. E assim, nos tempos de Jesus, ser mulher por si só já era um problema. Naquela época, a mulher, como a gente já estudou aqui em estudos anteriores, era uma situação muito difícil, né? Hoje é difícil, mas na época de Jesus, assim, 1000 vezes mais difícil, né? Então, assim, e ainda ser mulher e ter uma enfermidade que levasse ela a ser impura, era pior ainda. Ela teria uma lenta morte social, né? Devagarzinho as pessoas iam se afastando dela, ela não podia conviver com ninguém porque era impura, ela ficava confinada, né? A gente que está confinado aqui por alguns meses, a gente sabe como é que é. Imagina ela sendo né, impura e não poder chegar perto de ninguém, não poder abraçar ninguém, nem mesmo da família dela, não poder ir para lugar nenhum. Né? A gente que não tem enfermidade no meio de uma pandemia, que tem que ficar confinado, já é bem difícil para nós, né? Agora imagina com o problema que ela tinha. Ela tinha uma condição que aparentemente era incurável, né? Que fazia ela sangrar. Ela tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia, né? A gente não sabe, não tem certeza se isso era um distúrbio menstrual, se isso era um problema uterino, o que era, né? Mas ela sofreu por 12 anos, né? E ela gastou tudo que ela tinha, ela procurou médicos, pessoas que não puderam curar, né? E ela não conseguiu ser curada, e além disso, ela era excluída, né? Porque era impura, ela era separada. Por quê? Porque isso era uma lei judaica que está lá em Levítico 15, do 25 ao 28. Eu vou ler para vocês. Fala assim: quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar esse corrimento, como nos dias da sua menstruação. Qualquer cama em que ela se deitar enquanto continuar o seu fluxo estará impura,
como acontece com a sua cama durante a sua menstruação. E tudo sobre que ela se sentar estará impuro, como durante a sua menstruação. Quem tocar em alguma coisa dessas ficará impuro, lavará as suas roupas e se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quando sarar de seu fluxo, contará 7 dias e depois disso estará pura. Então, imagina ela que estava há 12 anos, quando que ela ia poder ficar pura? Porque aqui a mulher, se ela tinha a menstruação dela, ela já era considerada impura. Então, ela tinha que esperar passar a menstruação, se era 5 dias, se era 5 dias, por exemplo, ela depois tinha que esperar mais um tempo, ela ficava pura de novo, aí no outro mês, mesma coisa. Então, assim, ela que tinha esse fluxo há 12 anos, ninguém podia tocar nela, ninguém podia sentar onde ela sentava, como era a lei, né? Isso era uma lei judaica. Então, ela era excluída, ninguém queria ficar perto dela. Por quê? Porque ela era considerada impura. E aqui fala que ela foi em muitos médicos e não conseguiu a cura. Nosso vídeo está travado, eu não sei se as pessoas no YouTube vão conseguir assistir, está com uns probleminhas. A imagem está travada. Tá, deixa eu ver se eu conserto aqui. Vocês estão me vendo direitinho? Agora voltou. Voltou? Mas vocês me ouviram? Ouvimos direitinho, só estava tá bom. travada a imagem. Tá bom. Qualquer coisa a gente volta aqui. Então, assim, e aí essa mulher ouviu falar de Jesus, né? E o que ele tinha feito, os sinais, as maravilhas, né? E ela tinha fé que ele podia fazer algo por ela. Com certeza passou na cabeça dela, poxa, é a minha chance. Ela ouviu tudo que ele tinha feito, os milagres, né? E ela tinha que fazer algo. Não bastava ela só crer no que ela tinha escutado, ela tinha que buscar Jesus, né? E provavelmente ela pensou numa maneira de chegar até ele, né? Como que ela ia? E aqui fala que ela foi por trás, né? De Jesus. E era humilhante você chegar para alguém por trás. Você sempre tem que chegar para a pessoa de frente, né? E ela foi por trás, porque ela não sabia o que ia acontecer com ela. Se alguém descobrisse ela é uma mulher impura, mulher ali, né? Eu acho que ia ser muito complicado para ela, a situação dela. Então, ela foi por trás ali daquela multidão para ninguém suspeitar e, né, ela tomou uma decisão. Qual que foi a decisão? No desespero dela, ela se aproxima de Jesus e faz ela enfrentar aquela turma toda, e ela sabia que se tocasse nele, ele ia ficar impuro, né? O que que ela faz? Ela decide tocar no manto. Eu imagino que ela teve esse cuidado, porque fala que ela tocou no manto dele. Ela sabia, né, da lei, que ela podia deixar Cristo impuro, né? Mas ela tocou no manto e na hora ela sentiu que foi curada, né? Mas e aí Jesus? Jesus sentiu que dele saiu poder, né? E Jesus ficou procurando quem é que tinha tocado. Até os discípulos falam, no meio de tanta gente, você quer saber quem que te tocou? Imagina, né? Na aglomeração, né? Você lá, todo mundo... Ai, alguém me tocou. Aí, pessoal, alguém te tocou? Todo mundo tocou, né? Mas aí Jesus falou, não, né? Jesus pensou, tocou de uma maneira diferente, porque saiu poder. Né? A fé dela foi tão grande que saiu o poder de Cristo sem ele, né, ter visto, né? E aí ela ficou com medo, né, da repreensão que viria, porque ele sabia que tinha sido alguém e ele estava procurando quem era, né? E aí ela encontrou em Jesus o quê? Ajuda e consolo, né? Esperança. Jesus disse para ela assim, que a fé dela tinha curado, né? Que era para ela ficar tranquila. Então, ele curou não só a enfermidade física dela, mas também emocional. Imagina quanto ela tinha sido rejeitada na vida dela nesses 12 anos, né? E aí ela ficou com medo, e a partir de agora, Jesus mostrou para ela que ela não precisava ter mais medo, que ela estava curada, né? E que a fé dela tinha feito isso. Então, assim, aquele toque dela em Jesus mudou a vida dela.
né? Aquele toque no manto de Jesus por causa da fé. E eu penso assim que é como nós, né? Nós não devemos ter medo, né? A gente tem que ter fé em Jesus, porque nele tem esperança, né? Ainda que o problema pareça impossível, né? A gente não pode deixar que o medo nos impeça de chegar até Jesus. Então, a gente precisa se aproximar dele, assim como ela foi muito corajosa. Eu imagino a situação dela ali no meio, quanto ela arriscou a vida dela, né? Para chegar perto de Jesus, mas era a busca dela. Eu imagino que muitas pessoas hoje também busquem, né? Às vezes não sabe o que vai enfrentar, qual medo, mas precisa dar esse passo, né? De tocar mesmo em Jesus. E agora nós vamos ver mais uma mulher. Aí no final a gente pode discutir sobre as três, né? É uma mulher também que tinha uma enfermidade. Vamos ler Lucas 13, do 10 ao 17. Maria Ângela, você consegue ler daí? Lucas 13, do 10 ao 17. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se deveria livrar desse cativeiro em dia de sábado? Esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Uhum. Até aqui? Até aí, obrigada. Então, mais uma mulher, né? Que não tem nome, mas que estava sofrendo já também há 18 anos e que teve esse encontro com Jesus, né? Jesus, ele tinha uma relação muito profunda com as mulheres, né? Elas cruzavam o caminho dele e essa foi uma delas, né? Ele quebrou leis humanas injustas, né? Para poder fazer essa cura num dia de sábado, né? Até aqui Jesus lida, além da cura, ele lida com a hipocrisia, né? Que as pessoas davam mais valor às leis injustas ali, aquela regra, do que a curar uma pessoa, né? Falou, por que você não vem outro dia? A mulher sofrendo, né? Mas Jesus quebrou essas regras injustas, né? Isso tirava a dignidade dela. Ela fazia 18 anos que estava encurvada, né? E buscava uma forma de buscar os ensinamentos de Jesus. Ela estava ali, né? Ela não foi ela que pediu, né, para ser curada. Vocês veem que ela estava ali por causa dos ensinamentos de Jesus. Ela estava acompanhando Jesus, né? E Jesus queria curar, né? Ele quebra as regras e trata aquela mulher com respeito. Ele olhou para ela, ele deu atenção e amor, né? A vida dela, além da enfermidade, provavelmente tinham muitas humilhações ali, emocionais, psicológicas, né? Uma mulher que, com aquele peso todo, né, encurvada ali há muitos anos. E Deus devolve para ela a saúde, Deus devolve para ela a dignidade, né? Ele liberta ela e dá a oportunidade para que ela tenha uma nova vida. Vocês estão me ouvindo? Eu acho que travou de novo, né? Hoje não está muito bem a internet. O vídeo travou, mas dá para ouvir. Eu vou fechar aqui e entrar de novo para ver, tá? Só um minutinho.
Só fechar o vídeo. Melhorou? Melhorou. Tá, vamos seguir então. Então, assim, Jesus devolve para ela a saúde, né, e a dignidade. Ela pode agora andar olhando para frente, né, andando direito, né, e dá a oportunidade de ter uma vida nova. Imagina a vida dela agora, como ia ser diferente depois desse encontro com Jesus. A fé dela de estar ali já libertou, né, só pelo olhar de Jesus, né, libertou de anos de sofrimento. E aí eu fiquei pensando nessa mulher, né? Eu fiquei pensando assim, curvada, e a gente muitas vezes anda encurvada, né? Cheio de problemas, o peso de tanta coisa, de tantos problemas. E a gente deve deixar Jesus nos libertar, né? Dos maus sentimentos, das decepções, das amarguras, incertezas. São tantas coisas que faz a gente se encurvar com aquele peso todo, né? Mas a gente entender que ele se interessa pelas nossas vidas. Ele se interessou por ela, ele viu aquela mulher daquele jeito, né, o sofrimento dela, e ele libertou. E a gente entender que Jesus, ele olha para nós também, ele quer que a gente leve uma vida leve, né, sem todo esse peso. Então, foi muito interessante ver como Jesus, ao cruzar com essas mulheres, o quanto ele amava e se interessava e curava, né? A outra curou a filha. Vocês veem que como a gente sofre também, né, quem é mãe, pelos nossos filhos. E Jesus, ele via tudo isso, ele se interessava pela vida delas, né? Cada uma, no seu modo de fé, teve um milagre, né, na sua vida, que cada uma delas teve um milagre. São mulheres anônimas, nós não sabemos o nome, só algumas características, né, mas que já faz a gente refletir muito sobre a nossa fé, o quanto a gente precisa se inspirar em pessoas que não desistiram, e pessoas que mesmo cheias de problema, estavam ali atrás de Jesus, né, cada uma com a sua esperança, outras sem interesse, mas Jesus, ele se interessa por nós, né? Talvez a mulher encurvada, ela achasse que não tinha mais jeito para ela, então ela nem pediu, né? Ela estava ali mesmo porque ela ouviu falar de Jesus e ela queria aprender, né? Ela estava seguindo. Mas Jesus, ele olha, né, para nós, mesmo quando a gente não pede, ele sabe das nossas necessidades, né? Então, é muito incrível ver o quanto Jesus amava as mulheres, ele valorizava e valoriza. Então, a gente tem que se sentir muito amada por Jesus. Como elas sofriam naquela época, muito mais que nós hoje, mas ainda a mulher sofre muito. A mulher ainda tem um peso muito grande para carregar nas costas, né? A responsabilidade. Muitas vezes a mulher é humilhada, muitas vezes a mulher não é valorizada, né? Mas a gente tem um Deus que se importa, né? A gente tem Jesus que se importa muito com a gente. Então, eu queria ouvir de vocês o que vocês acharam, né, dessas 3 mulheres. Deu para entender? Se tem alguma dúvida? Então, assim, graças a Deus que ele tem esse amor tão grande por nós, né? Que ele instruiu esses homens para escreverem a Bíblia e tudo que aconteceu com Jesus, assim, foi uma parte do que aconteceu. A Bíblia mesmo fala isso, né? Uma parte de tudo que ele fez aqui por nós. E tudo que ele deixou, a resposta que ele deu para cada um, o jeito que ele atendeu cada uma, para que nós pudéssemos hoje aprender tudo isso e saber que, assim, a gente não está sozinho, nossa cruz, nosso peso, nosso fardo é pesado, a gente cai muitas vezes, rala o joelho, mas a gente sabe que nosso Senhor está ali do lado para levantar a gente, só a gente precisa deixar, né? Muitas vezes a gente começa e a gente começa a pôr para Deus, pedir, mas a gente resolve tomar a dianteira, a gente não quer esperar o tempo dele, né? E aí a gente sofre dobrado. Mas a gente lendo, estudando, a gente vai vendo como é importante a entrega da nossa vida na mão dele, né? Para ele amparar. Porque o amor que ele tinha por elas, ele tem por nós hoje. Ele morreu por nós também, né? E é muito importante ver, estudar, e não... Porque assim, a gente esquece. Então, você tem que estar sempre lendo, estudando. Porque a gente cai muito, a gente falha muito, mas ele sabe, ele conhece. Como ele sabe... Quando ele falou para aquela mulher quem foi, eu entendo que ele sabia quem era, mas ele queria ver ela falar que foi ela. Eu penso assim, porque ele tem poder sobre todas as coisas, né? Então, a gente pode olhar, ele já sabia quem era. Ele espera da gente isso, que a gente fala, Jesus, me ajuda.
porque eu não estou aguentando mais. Como a gente vai fazer isso? Estudando, orando, mantendo o corpo unido, né? O corpo de Cristo, a igreja unida, né? Sempre embaixo da mão dele. Isso mesmo. Mais alguém? Ninguém quer falar? Está todo mundo tímido hoje. Todo mundo tímido. Mas é isso mesmo. As três, né, têm em comum que as três precisavam, né, de uma cura, né? As três precisavam de Jesus. E cada uma do seu jeito encontrou com ele e conseguiu, né, o que elas que tanto desejavam, né? E a libertação. Então, assim, muitas coisas nós somos parecidas com essas mulheres também, né? Cada uma tem lá as suas dificuldades, que às vezes há anos, né, luta com aquilo, ou algum pecado, ou alguma coisa que quer vencer, né, alguma tentação, ou alguma enfermidade mesmo, ou alguma coisa, e a gente precisa ter fé, né, que Deus ele pode nos libertar, principalmente para quem ainda não conhece, né, Jesus pode levar a ter uma vida transformada, né, precisa ter um encontro com ele, né, e para encontrar com ele precisa buscar, né, como algumas delas fizeram, né, ir atrás, buscar, seja tocar ali no manto, né, um pedacinho de Jesus para aprender, né, como ele para que a gente possa ter uma vida diferente. Né, uma vida diferente disso que a gente vive nesse mundo, que é tão difícil. Né? Bom, então, com essas mulheres, a gente encerra a nossa série Mulheres de Fé. Nós fizemos aí uma viagem lá do Velho Testamento até aqui no Novo Testamento e aprendemos muito, né, sobre muitas mulheres. Quando a gente falou de feminismo, quando a gente falou aí das personagens mesmo, das mulheres de fé, então a gente fez aí um passeio durante essa quarentena pela vida de muitas mulheres, né, de fé. Então, eu queria saber de cada uma de vocês, todas vão falar, qual foi a mulher que nós estudamos que mais você gostou e por quê? Né? Que a gente pode falar, tá bom? Deixa eu ver, começar pela Marinês, que ela gosta de falar mais um pouquinho. Então, Lu, todas elas são maravilhosas, a história que Deus permitiu que a gente conhecesse, né, através desse estudo, é uma mais linda que a outra, mas a Ana é uma coisa que me tocou muito, porque ela tinha um problema, uma coisa que afligiu o coração dela, e o que ela fez? Ela orou, ela ajoelhou, ela colocou perante Deus. Eu achei bonito o versículo 15, que fala assim, que ela não tinha bebido bebida forte, porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Uma coisa que eu preciso aprender a fazer, porque eu, infelizmente, tenho erro. Eu começo a orar, daqui a pouco eu já quero eu intervir, eu quero, sabe, tomar atitude, eu não tenho aquela paciência de esperar Deus agir. Daí, de repente, eu já lembro, não, eu tenho que deixar Deus, mas eu já atrapalhei, porque eu já quis tomar a dianteira. Eu achei bonito porque ela foi lá, ela orou de uma forma assim, ela se derramou para Deus, pedindo o que ela queria, que era o filho dela, e a promessa que ela fez de levar o menino lá para uma mãe é uma coisa difícil. Ela queria tanto um filho, ele veio, ela levou ele para ficar lá, e ela cumpriu o que ela prometeu para Deus, pela satisfação de ter o filho dela. Então, eu achei muito bonito e uma coisa que eu preciso aprender muito. Pôr em oração e continuar firme na oração. Não querer tentar dar um jeitinho brasileiro, sabe? E às vezes a gente faz e acaba. Deus fala, então você vai ficar esperando mais um pouquinho, que quem vai fazer sou eu, não é você. Você não tem poder para nada, né? Então eu gostei muito desse versículo, me tocou muito. Eu preciso aprender, colocar ele em prática. Muito bom. Maria Ângela, Dona Tereza. Eu gostei de todas, porque assim, a fé delas é maravilhoso, né? Agora, três que me marcaram bem foi essa do fluxo de sangue, a coragem dela, né? A fé dela, né? E a mãe de Jesus, a Maria, também, porque naquela época ela aceitou assim, ela não ficou teimando, né? Ela aceitou, ela ia aparecer grávida, e ela aceitou e obedeceu certinho, né? A obediência dela é maravilhosa. E a Débora, também a coragem, era uma mulher corajosa, né? Também de muita fé. Então, foram as três que mais me marcaram. Muito bom. Dona Tereza. Não quero falar, não. Teve alguma que a senhora gostou mais?
Ah, eu prefiro escutar vocês falar. Mas só fala qual que a senhora gostou mais. Olha, para falar a verdade para você, eu gostei de todas, mas essa mulher aqui do fluxo de sangue, né? Aí vocês aí lendo, falando, e eu pensando, Senhor Jesus, por que o Senhor não cura eu do meu problema da minha bexiga igual o Senhor curou ela? Eu fiquei pensando isso, né? Mas assim, a gente ora, igual a Marinês falou, depois a gente procura dar um jeitinho, né? Aí Deus fala assim, você sabe dar um jeitinho? Então faça sozinha. Espere mais um pouquinho que daí eu faço para você, né? Só isso. Ju, A que eu mais gosto é Esther. Eu acho que ela é por ali, não negar o povo, que é pela presença do rei. Falta um pouco dessa coragem em mim para fazer a vontade de Deus. Eu acho que foi a que eu mais gostei. bom, Andressa. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Sim. Tá. Eu gostei de todas, né? Acho que todas ensinam muito a fé pra gente, a ter fé. Mas a que eu mais gostei foi Esther, desculpa, Sara, porque ela era uma mulher submissa, né, a Abraão. Tudo que ela queria fazer, ela pedia a orientação de Abraão, para ver se ele concordava. Mesmo ela querendo apressar os planos de Deus, né, dando Agar para ter o filho primeiro, ela ainda assim confiou em Deus e esperou. E aí ela conseguiu ter o filho. Amém. Muito bom. Mônica. Ai, gente, para mim as três também. Eu não tenho o que falar. Tá bom. As três maravilhosas. Amém. Eu assim, acredito que cada uma também era mais apaixonante que a outra, né? E cada vez que eu pegava para estudar, eu ficava assim até emocionada com algumas, né? Eu gosto muito de Abigail, ver a coragem dela, a disposição, né, de agir, de ir na frente, de assumir para ela a responsabilidade, né, mesmo correndo risco. Raabe, para mim, também, uma mulher assim que tinha tudo para ser mais uma, né? Mas ela pegou a fé do povo de Israel, ela ouviu falar e ela queria aquilo para a vida dela, e ela enfrentou também perigos para poder salvar os espiões, e depois ela ficou ali ainda resistente, né, para fazer parte do povo de Deus, e ela acabou sendo aí a tatara, né, vó de Jesus. Então, assim, são muitas mulheres, e cada uma eu fiquei também pensando, né, na minha fé, o quanto eu preciso imitar, né, um pouco de cada uma, e também ver que cada uma é gente como a gente, né, que às vezes eu começava, eu falava, essa gente como a gente, por quê? Tem as mesmas dificuldades, tem as mesmas limitações, eram mulheres, né, que já sofriam todo tipo de preconceito, tipo de limitações mesmo, né, da época, da cultura, e a gente também passa por problemas, mas elas venceram muitos obstáculos, então que a gente também pode vencer, né? Então, se comparar nossa vida, a gente tem muito mais facilidade hoje do que elas tinham na época, né? Mas a fé é igual, o Deus é o mesmo, então a gente também pode, né, vencer, porque Deus é o mesmo Deus, é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, é o mesmo Deus que deu sabedoria para Débora, é o mesmo Deus que honrou a promessa feita a Raabe, é o mesmo Deus que ajudou Esther, né? É o mesmo Deus que
que a gente serve hoje é o Deus de ontem, né? Para ele um dia é como 1000 anos, então para ele isso pode ter acontecido 1000 anos é um dia 1000 anos, para ele isso aconteceu agora, né? E às vezes a gente é tão, né, assim, parece que tudo é tão difícil, né? Tão complicado, e não é tão complicado, né? A gente precisa ter fé. Fé que Deus pode todas as coisas. E a gente orar para ver onde que a gente está falhando e onde a gente precisa agradar mais a Deus, né? Então, e tudo feito de acordo com a vontade dele também. Às vezes a gente, essa mulher demorou 18 anos, né, para ter esse encontro, para ter essa cura, a outra 12 anos. A gente não sabe quanto tempo vai demorar, mas o importante é a gente saber que tem um Deus que olha por nós, né? Saber que ele gosta e se agrada de nós. Então, isso que eu aprendi com elas, né? Para mim foi muito, muito interessante aprender. Tinham coisas, eu já sabia de todas essas mulheres, já tinha lido, mas eu aprendi coisas novas. Eu não sei vocês, mas eu aprendi muitas coisas que eu não sabia, assim, detalhes que eu não tinha, né, antes. Teve alguém que viu algum detalhe assim que não tinha visto antes? Mas tem bastante coisa, né, Lu, que a gente, na hora que está estudando junto ali, a gente consegue, puta, eu não tinha observado isso, né? Igual essa da Ana. Eu nunca tinha observado que ela estava se derramando, ela estava se entregando completamente em oração para Deus, né? E em todas elas tem um pontinho que você consegue. Por isso que a leitura tem que ser diária, né? Porque vai falando com você conforme você vai lendo. Sim, com certeza. A Marta, ela comentou que ela gostou do estudo de Marta e Maria. Ai, que legal. E a Letícia gostou de Marta, Maria e Sara. Ai, que bom. Muito bom. A Marta e Maria foi muito legal também de estudar, muito bom. Eram amigas de Jesus, né? E Sara também. Sara está nas heroínas da fé, né? Não tem nem o que falar dela. Ela tinha os defeitos dela, mas a gente, como a gente, né? Quem não tem os nossos defeitos, né? E Deus amou muito e, né, honrou, né? Honrou até hoje. Ela foi falada no Novo Testamento, foi citada, e é nossa ancestral, né? Então a gente... Ancestral, assim, pela graça de Deus, né? Porque nós não somos judeus, mas somos descendentes como salvos, né? Através de Jesus Cristo. Então, nós também temos parte nessa herança, né? Como filhos de Deus, filhos de Abraão também, de Sara. Ah, que bom, gente. Muito legal estudar com vocês, essas mulheres. Alguém quer falar mais alguma coisa? Olha, uma vez, né? O irmão falou assim, o Caio falou assim, que a palavra de Deus, ela é misteriosa, ela se renova a cada dia. Aí você lê hoje, aí depois quando você voltar a ler, você vai descobrindo mais detalhe, mais coisa nova, igual aconteceu no estudo, né? Então, um dia eu estava nova ainda na igreja, aí chegou lá, o irmão falou assim, falou o nome do livro, né? E capítulo. Eu pensei assim, eu já ouvi essa mensagem, vou ouvir de novo. Menina, comecei a prestar atenção, mas ele foi explicando, foi saindo muita coisa maravilhosa que eu não tinha prestado atenção na outra vez. Então, é assim, a gente tem que saber que Deus, ele sabe todas as coisas, ele vai renovando tudo, e a gente achar que a gente já sabe aquilo, a gente nunca sabe. Porque cada vez a gente vai aprendendo mais e mais. E eu, como era muito inteligente, né? Não vou prestar atenção. Eu já escutei isso daí. Você vê como que é? Serviu de lição para mim. Sim. Então, é bom a gente falar, porque dá testemunho, né, da vida da gente, que as outras pessoas vão aprender, vai prestar atenção, né? Aí, uma vez também, quando eu cheguei na igreja, né? Aí, eu não gostava de dar aula para as crianças, né? E naquele dia não tinha ninguém. Aí, eu precisei ficar, né? Aí, quando eu estava saindo da salinha, aí veio minha irmã e falou assim para mim, tá vendo? Como não é difícil
como foi bom, não sei o quê, né? Tentando me agradar. Olha o meu pensamento. Hoje também só vou prestar atenção na mensagem, não vou cantar, só vou orar e vou tomar ceia. Não vou cantar, como se a minha voz fosse a única ali. Menina do céu, não contei para ninguém. Entrei e fiquei lá. Aí, de repente, veio a mensagem e falou assim, tem irmãos que parecem um sapatinho de cristal. Bateu, quebrou. Aí eu falei, Senhor Deus, Senhor Jesus, o Senhor está falando comigo, me perdoa, menina do céu. Mas quando começaram a cantar, eu não cantava, eu gritava. Então, a gente sabe que Deus fala com a gente e que Deus vê todas as coisas. Você não precisa, você não conta para ninguém, mas Deus viu. Uhum. Entendeu? E a irmã achou que estava me agradando, né? Ai, dona Tereza, meu Deus. Você acha que a minha voz ia fazer falta no meio de tanta gente cantando ali maravilhosamente bem? Você vê como ele age na gente. Sim. E a gente escuta. Uhum. Exatamente. Às vezes a gente é rebelde, né? O coração humano, ele é rebelde. Às vezes também eu fui fazer essa série Mulheres de Fé, eu pensei assim, nossa, mas todo mundo já sabe sobre Sara, sobre Esther, todo mundo já ouviu tantas vezes, será que vai ser bom, né? Porque todo mundo fala, né, das mulheres de fé. E foi um estudo muito bom, né? A gente aprendeu bastante e acho que refletiu bastante, né? Acho que essa é a diferença. Então, nosso coração é enganoso, né? Ele fala para você assim, né? Vem ali e fala, não vai dar, não vai ser bom, não vai dar certo, não vai. Mas a gente tem que orar, né? E fazer a vontade de Deus. Né? Muitas vezes a gente tem uma fé pequena, né? Eu acho assim, a palavra de Deus é igual água de poço. Quanto mais você tira, mais ela se renova. Porque se não fosse para a gente ficar lendo sempre, a gente já lê a Bíblia uma vez. Tem gente que lê aí no ano, leu a Bíblia inteira, você não lê mais e posta lá. Então não pode ser, né? Você vai ler, ela não muda, mas ela fala com você de forma conforme você está precisando, né? Porque Deus conhece o que você está precisando observar. E ele vai abrindo os olhos e vai renovando aquilo para você. Não que ele está mudando o que está lá, é igual. Mas ele fala no seu coração o que você está precisando entender. Né? E eu acho que ensina humildade também, para a gente ser humilde, né? E a Bíblia fala, felizes os que têm fome e sede, né? De fazer a vontade de Deus. Então, a gente treinar o coração mesmo a ter fome e sede de aprender, né? Ah, já li, mas o que mais eu posso tirar daqui? Tem muitas coisas que eu tenho visto de novo e que têm sido diferentes, né? A gente muda, a gente amadurece, a gente vê outros detalhes que pode ajudar hoje, né? Então, assim, foi muito bom. Bom, gente, então era isso que eu queria encerrar essa série de Mulheres de Fé hoje. Espero que vocês tenham gostado também, né? Depois a gente vai tentar postar sem interrupção aqui, ver se dá para editar, né? Para a gente colocar lá, porque parece que travou bastante. Aqui para mim não aparecia, mas acho que no YouTube travou bastante para quem estava assistindo. Então a gente vai tentar fazer uma edição aqui para ver se dá certo, tá? Quem quiser assistir depois, para ver se ficou melhor, tá bom? Tem dias que a internet não ajuda muito, mas seguimos em frente, né? Ainda bem que temos, né? Tá bom? Vou terminar com uma oração. Ju, você pode orar para a gente terminar? Santo Deus, eterno Pai, eis-nos aqui, Pai, para aprender mais sobre a Tua palavra. Quão edificante foi aprender sobre essas mulheres inspiradoras, Pai. Obrigada por conduzir a Lu durante os estudos, por todas que conseguiram participar e que nos dê essa fome, essa sede do Teu Evangelho, Pai. Obrigado pelo Teu imenso amor, que nós possamos ter uma boa noite de descanso para adorar ao Teu santo nome. Em nome do Teu Filho Jesus, que morreu na cruz por nós, que eu te oro e agradeço por tudo. Amém.
Amém. Então, obrigada, meninas, obrigada pela companhia, obrigada aqui pela ajuda nos estudos, né? O quanto a gente aprende umas com as outras, com os comentários de cada uma. Obrigada a vocês também que estão nos acompanhando pelo YouTube, Letícia, Marta, muito obrigada pela companhia também, pela ajuda aí nos estudos. E se vocês tiverem alguma sugestão, depois me passa, por favor, tá bom? Se a gente vai continuar, como é que vai ser, que temas nós vamos fazer, tá bom? Então, obrigada, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe cada uma. Beijo. Boa noite. Tchau. Boa noite. Bom descanso. Tchau.